Vamos falar agora um pouco de fundos, né? Fundo de fundos eu tenho Gostei da escutado. polêmica, hein? Exatamente. Mas polêmica a gente gosta também, né? Bom, fundo de fundos, né? Eu tenho escutado muito o pessoal falar do sobreganho dele, né? O ganho sobre o valor patrimonial que está dentro dele, se os fundos que estão lá dentro dele também retornassem o valor patrimonial. E a gente vê muitos com ganhos de até 40% aí, até um pouco superior a 40%. Bom, para quem gosta de fundos, né? Que não é a maioria, eu acredito. Então eu queria só que observasse uma coisa, né? O pessoal fala, tá pagando 1%, então eu vou investir. Então, primeiro, observe o seguinte: esse ganho é recorrente? Como é que a gente sabe se o ganho é recorrente, né? Então, olhando lá a DRE, a gente vai olhar se ele tem ganhos no mercado secundário, de vez em quando vem escrito como ganhos de capital, se isso está zerado, como está aqui no caso do BPFF. Eu estou mostrando só um mês para vocês, mas por favor, vejam os últimos 6 meses pelo menos, isso aqui é só um exemplo. Olhem também se o lucro líquido do fundo é superior ao lucro distribuído, para você saber se aquele 1% ele é real. Tá? Olhando o HFOF aqui, a mesma coisa, o HFOF tem uma perda de capital, ele vendeu com prejuízo, então desconte essas partes aí, né? No caso aqui você vai acrescentar, e novamente olhe lá o resultado pós-incorporação, rendimento, verifique se ele está superior. Quando você pega o RFOF, por exemplo, você verifica que ele teve um ganho de capital, e além disso, ele teve um ajuste de distribuição que significa o seguinte, ele pegou um pouco da reserva de capital dele e pagou. Então, na hora de você calcular quanto que esse fundo está pagando de fato, descontem esses valores, tá? Para você ter uma noção se realmente aquele fundo está pagando 1%. Eu ouvi várias vezes isso nas redes sociais, recebi N perguntas sobre esse negócio. Se você gosta de fundos, não tenho nenhum problema. Eu tenho alguns, como já disse, minha carteira é grande, mas eu recomendo você observar esse fator. Outro fator que você deve pensar é o seguinte: quanto que esse fundo tem de recebíveis? Então, por exemplo, o BPFF está pagando 1% hoje, em relação. Na verdade, hoje eu não sei porque eu fiz isso aí em janeiro, né? Mas acredito que ainda esteja. Mas ele tem quase metade do portfólio dele em recebíveis. Recebíveis estão pagando muito hoje que o juros está alto, os juros vão cair. Então, esse valor que ele está pagando como ganho recorrente hoje vai ser menor no futuro. Levem isso em consideração. Então, a minha opinião é o seguinte: se você quer trabalhar com FOF, você deveria trabalhar no contraciclo. Significa o seguinte: quando o mercado todo está em baixa, todo mundo está dizendo nunca mais eu compro fundo imobiliário, essa é a hora que você vai comprar um FOF. E, na minha visão de longo prazo, apesar que os FOFs não têm um histórico que eu possa afirmar isso com toda a força, mas eles não se pagam no longo prazo. Por que eu estou dizendo essa afirmação? Porque quando você tem o mercado em alta, o que acontece? Esses fundos estão com ágio, eles conseguem fazer ganho de capital além do ganho recorrente, eles pagam mais do que a média, e aí, como eles pagam uma renda maior, a tendência é que eles subam de preço além do valor patrimonial, o que não faz nenhum sentido que comprar com ágio, mas enfim, eles ficam com ágio. Porém, quando a crise vem, né, além do FOF perder dinheiro, perder preço no mercado por si só, como o valor patrimonial vai caindo, porque os fundos que estão dentro dele vão perdendo valor, ele cai mais do que o valor que ele sobe. O percentual que ele cai numa crise é superior a quanto que ele sobe na entrada. Então, na minha opinião, vendo hoje, eu prefiro trabalhar com estratégia de ganho de capital com FOF. Tá? Mas cada um, se quiser manter, pelo menos compre apenas no contraciclo. Agora é o momento de comprar, né? E se quiser vender, eu pretendo fazer isso daqui para frente, eu não pretendo mais encarteirar FOF, venda no mercado de alta. Tá? Então, essa é a minha opinião para trabalhar com FOF. Só tome cuidado o seguinte: o único alerta que eu faço é que muitos FOFs privilegiam fundos da casa. Eu não gosto disso. Isso é uma das coisas que conta contra eles. E vou aproveitar e pedir licença aí para o Bernardo e para o Dani, isso é uma opinião minha, tá? Eu ouvi a entrevista que a Galápagos deu para você aqui, deu para vocês, né, aqui, né, já tinha visto algo parecido na Vinci, pelo VIF, né? Na minha opinião, quando o gestor faz o que o pessoal da Vinci ou o pessoal da Galápagos faz, ele destrói a confiança no mercado. Eles quebram uma palavra que é: você é um gestor de fundos de fundos. Você não tem essa liberdade total. Ah, mas passei para o cotista votar se queria que eu fizesse o que fiz ou não. Tudo bem, mas você é gestor, a pessoa confia em você, está induzindo a fazer algo que não está no seu mandato.
Imagina que 50% dos fundos de fundos, quando entrasse nessa crise, cada gestor teria uma ideia mirabolante para como ganhar capital aqui sem ser gerindo o fundo que ele tem. Cada gestor vai ter uma ideia, mas estapafúrdia. Imagina que 50% fizesse isso. Eu pergunto para vocês, qual seria o investidor que investiria no fundo de fundos se todos fizessem o que a Galápagos ou a Vinci fez? A gente perde credibilidade no mercado. Isso é ruim para o mercado. Pode ser até bom para o cotista que fez aquilo lá ou para o gestor que investiu. Mas é ruim para o mercado. Você quebra a confiança no mercado. Eu te dei um mandato de ser gestor de um fundo de fundos. E não para você fazer o que você quiser. Mesmo com a autorização do cotista. Eu perco confiança. Eu não entro mais em fundo de fundos pequeno por causa desses dois caras. Tá? Então, é um alerta que eu faço. Eu votei contra na Galápagos. Eu tenho GCFF. Tinha o VIF também, tá? O GCFF estou tentando vender para sair antes que faça o movimento para o GCRI, porque eu não trabalho mais com a Galápagos, tá? Então, volto a dizer, isso é opinião apenas minha, não é do canal, nem dos nossos dois amigos, tá? Isso é só um alerta que eu faço, porque eu acho muito ruim essa quebra de confiança. Bom, passando aí a palavra aí, o abacaxi para o Bernardo e para o Dani. Dani, começa aí, meu querido. Não é sobre essa entrevista da Galápagos, né? Assim, eu gostei muito, né? O B também curtiu muito, mas eu acho que porque tem esses dois lados, né? Assim, eu concordo, viu, Ale? Assim, eu acho que tem esse lado, assim, né? E você, enquanto cotista, você, né? Enfim, você estava mais do que certo de votar com a sua convicção, né? Agora, esse é o meu ponto de vista. Então, assim, concordo com você nessa perspectiva. Agora, no meu ponto de vista, eu estava até falando com o B isso sobre essa parte da Galápagos, eu gosto muito de gestão que meio que se especializa e fala, olha, eu vou fazer isso aqui, muito bem feito isso aqui. Mas agora, o seu ponto é muito válido, eu acho que tem que ser considerado sim, né? Mas aí é aquilo, né? É tudo uma perspectiva ali da gestão e ela colocar na mesa ali, né, o que ela vai fazer em relação a isso. Mas agora, fundos de fundos, cara, eu confesso que eu também não gosto tanto assim. Assim, se for um iniciante, né, não sabe muito bem, né, enfim, eu acho interessante, né, você começar ali a ter o pezinho ali nos fundos imobiliários, etc e tal. Mas eu acho que eu gostaria de ver no futuro, isso é uma opinião minha, né, como eu já disse, eu gosto muito de ETFs, tá, no exterior. E eu gostaria muito de ver uma indústria de ETFs ficando cada vez mais forte aqui no Brasil e quem sabe, né, por que não, indústria de índices nos próprios fundos imobiliários, né? A gente veio o Kizu 11, né? Inclusive ele fez um movimento aí, né, que deu um bafafá aí, né? Nada de errado em termos de regulamento, mas um bafafá por causa disso, né? Porque é um índice passivo, é a Suno 30, né? E eu gostaria de ver mais produtos levando para esse lado. Esse tipo de produto eu acho que deu muito certo nos Estados Unidos. Se você fizer um bom índice, né? Se você fizer um índice ruim, não serve de nada o ETF. Mas eu gostaria muito de ver essa indústria vindo mais para cá. Agora, se você já tem um conhecimento e conseguir fazer um ganho de capital, acho interessante. Eu gosto mais do carrego mesmo, então eu fico mais de fora, né? Mas em termos de longo prazo, mesmo para a indústria, gostaria muito de ver índices vindo para a indústria, sabe? Mas essa é a minha opinião. B, por favor, complementa aí. Não, show de bola. Quanto ao GCFF, eu entendo bastante assim ao que o Ale falou, e quando teve o movimento do VIF, eu fui super crítico também, porque ali a gente viu um negócio muito bizarro, assim, né? 2/3 do PL do fundo sendo levados pelos institucionais, né? Aqui no GCFF ainda a gente tem todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. Mas eu concordo, cara. Você tem um mandato, né? E é para isso que você confia na gestão do fundo. Até na live, né, Dani? Eu falei isso para o Felipe, né? Eu não gostei. Acho que é um fundo que estava performando super bem, que tinha uma carteira extremamente inteligente, que se saiu super bem durante a pandemia, que tinha coisa para tirar dali, né? E assim, eu fico pensando, até algo que a gente comentou em off, Dani, eu vou trazer aqui. Fica difícil de você esperar que no mercado mais pujante, e se Deus quiser a gente vai ter essa volta, que novos fundos venham da Galápagos e você tenha confiança de entrar novamente, né? Isso realmente abala a confiança, eu concordo com o Ale.
Falando de fundos, cara, eu já falei algumas vezes, né? Minha tese para fundos de fundos, eu sempre penso o que o ativo deve fazer na carteira, especialmente na carteira dos clientes, né? Na minha eu tenho o direito de errar, no dos clientes menos. Cara, o fundo de fundos é assim, cada vez mais eu penso como ganho de capital, concordo com o Ale. A Ale falou muito bem, né? É o que a gente fala quando estuda o mercado de beta positivo dos FOFs, né? Quando o mercado vai muito bem, o FOF vai muito, muito bem. Quando o mercado vai mal, o FOF vai muito, muito mal, né? Ele replica, ele exponencializa isso, né? Agora, tirando a questão de ganho de capital, eu acho que o FOF ele pode fazer sentido na carteira do investidor em duas opções, tá? Primeiro, eu sou extremamente holder. Cara, eu não quero vender, eu tenho aquela carteira papai com mamãe, só tenho Credit Suisse que nem na minha carteira. Cara, pega um FOF ali e bota ali para ele fazer o trade para você, né? Não vou girar minha carteira, quero um FOF girador. Beleza, que era até a proposta do GCFF, inclusive, né? Eu sou um FOF pequeno porque eu quero fazer ganho de capital. Beleza, então quero colocar aqui um FOF que ele vai, no momento de alta, que o gestor profissional que está vendo tela o tempo todo, vai poder dar um fôlego legal no ganho de capital para mim. E segundo ponto, né, eu acho que o FOF ele pode fazer sentido quando a gente quer descorrelacionar a carteira, né? Óbvio, o investidor, o ideal, e aí a gente volta para o início da nossa live, né? O ideal é que o investidor tenha uma carteira muito diversificada, bem ampla. Mas é evidente que no mundo real isso é diferente. Quantas vezes eu pego aqui carteira de cliente, o cara fala assim, cara, eu gosto de fundo de papel e eu vou ter 50% da minha carteira de fundo de papel. Beleza. Ah, eu quero ter 70% de fundo de papel, é onde eu entendo mais. Ou aquele cara mais tradicionalista, né? Iniciou lá atrás, fala, pô, eu gosto de fundo de tijolo, esse negócio de papel aí não é muito para mim. Então, pô, de repente olha a carteira de um FOF e ele está muito, muito atrelado a fundo de papel e eu tenho só tijolo praticamente. Então, legal, vou descorrelacionar minha carteira aqui. Coloco um FOF que trabalha muito mais, que tem expertise muito maior com o segmento de fundos de papel. Então, acho que faz sentido nessas condições. Mas de fato, né, para ganho de capital, no contraciclo, o FOF é muito, muito interessante. E eu já falei algumas vezes, né, o setor que me deu mais dinheiro em 2022 foi o setor de FOF. Maravilha. É sempre bom assim te ouvir, né? A gente não combinou nada do que cada um vai falar e tal, né? O Dani sequer sabia que eu ia falar esse negócio aqui no FOF, né? E assim, a gente tem que escutar os outros investidores. A ideia, né, quando eu comecei, pensei em criar um canal, era esse debate, né? Mas assim, eu não me senti bem sucedido, né? E acabou, passei o canal para o Bernardo, o Bernardo fez outro canal que começou a ser o Vai pelos Fundos, mas a ideia é essa, a gente trazer pessoas com pensamentos divergentes e algumas convergências e a gente aprender com os outros. Né? E até tem uma posição radical aqui no chat, por exemplo, o David está falando, ó, a FOF não vai fazer falta nenhuma se acabar, então tem as posições diferentes. Aquele Last of Us, né?